passar lá também a Farias Brito. É ruim. Passando do Iguatu até Mombaça. Tem um trecho horrível. Horrível. Eu devia ter pego pastilha. Eu te falei. Esse gosto que o povo deixa na boca é horrível.
ਦੀ ਮੁਲਾਕ ਤੋੜੀ ਪੱਲ ਤੱਕਦਾਰ ਤੇਰੀ ਨੋਕ ਤੱਕਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਲਾਕ ਤੋੜੀ ਪੱਲ ਤੱਕਦਾਰ ਤੇਰੀ ਨੋਕ ਤੱਕਦਾਰ ਤੇਰੀ ਨੋਕ ਤੱਕਦਾਰ ਤੁੰਦ ਤੰਗ ਦੰਦ ਹੋਣੇ ਹਿੱਟੀ ਮੌੜ ਤੱਕਦਾਰ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦ ਤੱਕਦਾਰ ਕਿੱਕੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਤੱਕਦਾਰ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦ ਤੱਕਦਾਰ ਤੋੜੇ ਕੋੜ ਤੱਕ ਤੋੜ ਤੱਕ ਤੋੜ ਤੱਕਦਾਰ ਤਾਰੀ ਪੂਦ ਤੱਕਦਾਰ ਦਾ
as coisas pequenas, comida, viagens, hotéis, a gente ultrapassa aí Lady Gaga e Madonna botando chifre. A gente vai ter essa conta assim em breve. 59% dos brasileiros, Aninha, preferem trabalhar por conta própria a ter um emprego formal. É o que aponta a pesquisa divulgada pela Datafolha. De acordo com o Instituto, a tendência é mais forte entre jovens e pessoas com maior renda e revela uma mudança no perfil do trabalhador brasileiro. O levantamento foi feito entre os dias 10 e 11 de junho, agora deste ano, com 2.026 pessoas ouvidas em 136 municípios de todo o país. Os dados demonstram que 39% dos entrevistados se sentem mais confortáveis com o emprego formal, enquanto 31% se dizem dispostos a trabalhar sem registro se ganharem mais. Já na faixa etária de 16 a 24 anos, a preferência pelo trabalho por conta própria é mais acentuada. 68% dos jovens disseram que preferem ser autônomos, enquanto apenas 28% disseram preferir um vínculo empregatício com carteira assinada. Segundo o contador Daniel Carvalho, diretor da Rui Cadete, os dados evidenciam uma transição de percepção geracional sobre estabilidade, mas acendem o alerta. Acende o alerta, Aninha, principalmente aos falar aí das empresas, grandes empresas, das indústrias, entre outros setores que precisam dos trabalhadores formais, estão tendo cada vez mais dificuldade para recrutar pessoas para o trabalho formal, aquele trabalho de hora marcada, com carteira assinada, com toda a regularidade. Bater ponto e comparecer pelo menos aquelas 8 horas por dia, porque as pessoas estão, os jovens, né, conforme mostra aí a pesquisa, estão cada vez mais buscando outras alternativas, o trabalho seja pela internet, seja como autônomo, seja empreender no próprio negócio, e isso está gerando uma crise de dificuldade de recrutamento, dificuldade de mão de obra em alguns setores. É um momento, com certeza, que a gente passa de transição da forma das relações de trabalho aqui no nosso país. O governo federal publicou um decreto que altera as regras do benefício de prestação continuada, voltado para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. A principal mudança amplia o critério de renda, que agora passa a incluir famílias com rendimento igual a 1/4 do salário mínimo, o que dá em torno de R$ 353 neste ano de 2025, além daquelas que ganham menos desse valor. É isso, Aninha, e o texto também estabelece novas exclusões no cálculo da renda familiar, como indenizações por rompimento de barragem, outro BPC recebido por membros da mesma família, benefícios previdenciários de até um salário mínimo para idosos ou pessoas com deficiência e o auxílio inclusão. Uma das novidades mais significativas é a exigência de biometria para concessão e manutenção do benefício. Os beneficiários ou seus responsáveis legais deverão ter registro biométrico em uma das bases de dados do governo federal, além de manter CPF ativo e cadastro único atualizado a cada 24 meses. Com o orçamento engessado por mais de 90% de gastos obrigatórios, a falta de recursos para investimentos e para Alô? Social, o INSS, e das Forças Armadas, alguns dos órgãos que estão enfrentando dificuldades orçamentárias diante do aperto fiscal. Neste ano, o orçamento já tem congelamento de 31 bilhões e 300 milhões de reais em gastos por causa de frustração de receitas e alta de despesas. É um número que representa 14% da verba não obrigatória dos órgãos e que pode crescer após a derrubada do decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras, o IOF. O bloqueio impactou diretamente as agências reguladoras, que tiveram corte médio de 25% de sua verba para este ano. O quadro agrava vinham sendo vistas nos últimos anos. Julisca, a próxima notícia a gente tem a notícia do bem, essa é a notícia do não muito bem. Do nada bem, né? Do nada bem. A notícia Falando do de nada mal. bem.
Por conveniência ao serviço público, universidades e institutos federais de ensino deixaram de afastar, mesmo que temporariamente, professores e servidores punidos por condutas de conotação sexual. É um levantamento feito pela coluna jornalista Tássio Lohan, do jornal Metrópolis, que identificou 9 casos nos últimos 10 anos em que servidores públicos dessas instituições de ensino acusados de assédio sexual foram penalizados inicialmente com uma suspensão, mas tiveram a punição convertida em multa em razão da falta de pessoal no quadro de funcionários das universidades e instituições federais. Esse cenário evidencia a dificuldade das instituições de ensino em punir funcionários públicos acusados de assédio sexual. Nesses casos, os professores e servidores pagam a multa, de acordo com o salário que ganham, e continuam frequentando o ambiente acadêmico. Em muitas situações, quando de vez em quando aparece um caso aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, surgem comentários, estudantes se pronunciam em redes sociais, mesmo correndo aqueles riscos, entre aspas, de serem perseguidos pelos professores, de não chegarem a ter a nota necessária para passar, de terem prejuízos acadêmicos. Era para ser o seguinte, cometeu assédio, foi provado, é exclusão, cara, pagar a multa, o cara vai continuar fazendo. É isso que eu não entendo nas leis brasileiras. Aí a mulher vai passando na rua, o cara dá um psiu, aí vai preso, vai isso, vai aquilo outro. Aí o cara quer professor, não. Vai pagar uma multa e continua trabalhando no mesmo ambiente. Deve ser tolerado. Justificativa de que não tem substituto. E é preciso que as universidades tenham essa visão. Isso é ok. Agora isso aí eu acho uma humilhação para a mulher. Justifica essa prática. E espero, inclusive o título e o conhecimento acadêmico, eles até agravam a situação de quem comete esse tipo de prática dentro de uma universidade ou de um instituto federal. Porque subentende que essa pessoa tem um pouco mais de conhecimento, né? Tem conhecimento não somente da legislação, né, que deve seguir, mas também das regras sociais, das questões sociais em torno da responsabilidade que deve ter como docente, como professor, como servidor de um órgão público federal. Na minha época, Julista, no UFRN, a gente não era estimulado a não ir na ouvidoria. Não vá na ouvidoria reclamar porque não adianta. Não vai na ouvidoria reclamar porque não adianta, porque o professor vai acabar lhe perseguindo. De vez em quando a gente fica sabendo umas coisas muito absurdas que ocorrem na UFRN, sabe? De professores que apresentam motivos totalmente sem sentido, sem lógica, para não comparecer em sala de aula, que substituem aulas por outras práticas qualquer, e isso precisa ser melhor acompanhado, sim, dentro do ambiente universitário. Mas é isso, Aninha, vamos que vamos. Uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Natal permite que servidores públicos do município faltem ao trabalho por causa do falecimento do cachorro ou gato de ausência do trabalho por um dia para o servidor que perdeu o animal pelo qual era responsável. De acordo com o texto, a ausência fica condicionada à comprovação por meio de um atestado de óbito do animal emitido por um estabelecimento ou por um médico veterinário registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ainda de acordo com a lei aprovada, cada servidor poderá usufruir do direito, no máximo, 3 vezes ao ano. Ontem, o Papa Leão XIV lançou a nova campanha do Vaticano para angariar doações dos fiéis, buscando socorrer a Santa Sé em seu déficit calculado entre 50 e 60 milhões de euros, algo em torno de 320 a 50 milhões de reais. Isso aconteceu na abertura da festa de São Pedro e Paulo, tradicionalmente usada pela Igreja Católica para esse fim. Leão XIV celebrou missa na Basílica de São Pedro e durante a prece de Ângelos agradeceu aos doadores que contribuíram, dizendo que o apoio financeiro... Então que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. Contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. Pois é, nós
ouvimos aí 2 trechos desse vídeo, né, que foi publicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, nas suas redes sociais. A gente está também nas nossas redes sociais, no nosso portal da 98 FM. A gente lembra que o projeto para derrubar aí o decreto do IOF, ele foi aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado na última semana e impôs aí uma das derrotas mais expressivas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O vídeo foi publicado em meio justamente a declarações do governo que teria sido surpreendido pela votação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que a decisão do Congresso foi flagrantemente inconstitucional e que o Executivo avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Saulo Spinelli. O presidente Lula também, né, falou agora, nesse final de semana, sobre acionar o Supremo, ter decidido acionar o Supremo Tribunal Federal para debater esse assunto do IOF, causando um fluxo ainda mais para o Congresso Nacional. Eu queria entender a ideia, eu até li, mas eu não consegui pegar a ideia do ministro Haddad de por que a medida é inconstitucional, já que o Congresso pode piamente decidir sobre essas questões, já que teria que ser uma emenda constitucional, um projeto de lei que foi ao Congresso e o Congresso pode deliberar. Sim, o que eu destaco em relação a isso é essa crise que querem instaurar entre classes sociais. O presidente Hugo Mota colocou no seu vídeo, né, que além da polarização política que já tem cansado, agora querem criar polarização social. Por quê? Só para nosso ouvinte entender. A retórica do governo é que o governo, dos aliados do governo, que o governo quer taxar os ricos e o Congresso não quer. E que todas as medidas que são para os pobres, eles são aceitos na Câmara. O que são para os ricos, o que é? O que não é verdade, porque o IOF também reflete nas zonas mais pobres, porque é uma cadeia, é uma bola de neve. O que eu destaco também na fala de Hugo Mota, ele fala exatamente assim: se a ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se a ideia for boa, eu vou assoprar, para que ela possa espalhar para todo o Brasil. Ser do centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. O presidente teve que ir a público pela declaração de Haddad um dia antes e pela declaração do presidente de que vai judicializar a questão e vai peitar o Congresso. Olha, Hugo Mota chegou a indicar para o governo que a medida tomada pelo ministro Fernando Haddad, pela equipe econômica do governo, sem consultar o presidente do Banco Central, Galípolo, que também ficou surpreso com o anúncio do aumento do IOF, e sem consultar até mesmo o presidente da República, que estava fora do país, foi uma medida desastrosa. À época que foi anunciado, o presidente da chegou a indicar para o governo que o Congresso não aceitaria aumento de mais impostos. A sociedade não aguentava mais impostos e que o governo precisaria encontrar outras alternativas. Então, a pedra estava cantada já. O governo não foi pego de surpresa com a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso Nacional numa votação esmagadora que contou, inclusive, com votos da bancada do governo, de deputados e senadores da base aliada do governo. Então, foi anunciado, o próprio presidente ontem da Câmara, Hugo Mota, chegou a dizer, abre aspas, capitão que vê o barco ir em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria de IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento, fecha aspas. Então, ele reforçando aqui, porque o governo veio com essa história, fomos pegos de surpresa, o governo foi traído por Hugo Mota, por Davi Alcolumbre, pelo Congresso Nacional. Não foram traídos. O governo fez mais uma bobagem, cometeu mais um erro em relação ao aumento do IOF. No próprio dia do decreto do IOF, o governo, poucas horas depois, teve que reeditar o decreto para mexer lá, alterar o que tinha inicialmente sido proposto. Então o governo continua perdido da parte econômica. O Congresso deu o seu recado, deu o seu sinal de que não vai aceitar todo tipo de aumento de impostos no bolso da população, porque o Congresso Nacional é quem realmente representa a população brasileira. É o poder mais democrático que nós temos. E não adianta o governo dizer para o Congresso, mandar recado, vamos levar para o STF, que o STF vai desfazer tudo o que o Congresso votou, o que o Congresso fez. Essa queda de braço não é boa.
o governo para universidades federais não vive um bom momento, mas o governo precisa se organizar melhor. O governo precisa dialogar com o Congresso e com os setores internos do Congresso. A ministra Simone Tebet do Planejamento, ela foi escanteada. O presidente do Banco Central, como ente do pilar financeiro do governo, precisava ser ouvido. Então, ou o governo aprende com a lição do IOF de que precisa dialogar antes de tomar uma medida tão brusca que é o aumento do IOF. E o presidente... E para o centro da pauta novamente. Só lembrando, viu, Ana Karina, que o ministro Gilmar Mendes disse, inclusive em entrevista à própria CNN na semana passada, que há precedentes jurídicos para um recurso sobre o assunto na Suprema Corte, mas também teria sinalizado uma certa cautela, que seria uma decisão mais política. Há um precedente jurídico na Suprema Corte para derrubar a decisão do Congresso Nacional. Da mesma forma como também já houve decreto do Poder Legislativo derrubando uma medida provisória, um decreto do Executivo. Então temos decisões para os dois lados, temos precedente para os dois lados. A pergunta é, o governo e o STF vão comprar mais uma briga com o Congresso Nacional e com a sociedade? Porque o Congresso Nacional ouviu o pedido das ruas, a sociedade disse, a classe produtiva disse, enfim... Os setores da economia disseram que não querem um novo aumento de imposto, não querem mais imposto. O governo está arrecadando como nunca arrecadou na história desse país. Batemos recorde de arrecadação. O governo está com super receita. O problema são os gastos. O governo gasta mal. Muita gente diz isso. E a equipe econômica está perdida, não sabe como é que vai fazer. Resolveu aumentar o imposto regulatório, pegando o próprio presidente do Banco Central, indicado por Lula de surpresa. Galípolo também foi contra esse aumento do IOF. O Congresso se manifestou contra porque a sociedade diz, não aguento mais pagar impostos. Já teremos aí, com a reforma tributária, o maior imposto do mundo. Não está suficiente a arrecadação do governo? Não está suficiente o que a população brasileira já está pagando de impostos para esse governo gastador? É preciso se encontrar alternativas. E aí, o Congresso Nacional vai ser peitado pelo STF e pelo governo, pelo Executivo, que quer arrecadar mais a todo custo? A gente já está vendo um desgaste político do STF. Saiu pesquisa agora essa semana, Poder Data, se eu não me engano, 60% dos brasileiros, quase 60% dos brasileiros rejeitam, reprovam, dizem ter vergonha da atual composição do STF.
esquerda convocando Do manifestação Santuário pro Dia do Trabalhador, gente, ali sim, a gente pode dizer que foi um ato esvaziado. E quando a gente combateu muita gente. Agora, realmente, em comparação à multidão que se via nos demais atos, nos atos anteriores, foi um ato bem menor. Inclusive sobre essa fala que você disse aqui A gente sobre vai a ver, filho, anistia, como quem é falou que... também sobre isso, tá? A Bom dia, amigão. Foi a ministra de Relações Institucionais, Parar aqui Gleice pra poder Hoffmann, que ela conversar. avaliou, inclusive, Dessas situações. Acho que você discutir Rapaz, pautas sérias no Brasil. quando eu e tal, vi o por isso bicho, eu que digo... a nossa classe política, às vezes, faz muito esforço quando entra nesse tipo de coisa e acaba se perdendo nas pautas que deveriam realmente estar sendo debatido e conversado, principalmente nas ruas. faz parte também do discurso político ali, essa parte mais de descontração que o ex-presidente Jair Bolsonaro criação tem, né? de pauta. O ex-presidente Lula, o ex-presidente... Não é à toa que dizem que ele é o ex-amado, o ex-presidente mais amado do país. Também Ele faz tem algumas essa relação. brincadeiras, faz algumas, né? Tem Estamos. esses recadinhos assim, Mas quem engraçadinhos. tornou ele ex foi o povo, né? Ele perdeu a eleição. Pois Por isso que ele virou ex. Mas hoje, se a eleição fosse hoje, Saulo Spinelli, há quem aposte que Jair Bolsonaro voltaria ao poder. Agora, No piso. Agora, e sobre esse Pode dar recado certo. de direita prostituta para que Pode ir, normal. Lá vem um carro. Sim, eu tô vendo que tem um carro, meu amor. Eu tirei dinheiro pra manobrar. O piso tá normal, menino. evento, né? Pode ir de Pro boa. Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, ele teve um momento onde ele fala sobre direita prostituta. Ele fez essa fala, a gente separou também esse recorte, porque ele já respondeu por que ele disse isso. Vamos ouvir. Agora eu vou dizer uma coisa, agora que eu vou encerrar. Não vou deixar, não vou levar pra casa. Sabe por que um cara desse não toma um impeachment? Porque quem tem o poder para isso é o Senado? Eu vou dizer pra vocês. E já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério sobre as eleições. Sabe por quê? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Temos uma direita séria. Ecológico. A grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Pois é, essa declaração forte aí do pastor Silas Malafaia gerou muitos comentários, inclusive nas Aí redes amanhã, sociais, olha lá a também, praia. na própria imprensa. A imprensa procurou. Aí tem o Mirante dos Golfinhos aí. Ele respondeu, disse à CNN que o seu discurso sobre uma parte da direita ser prostituta. Aí tem a trilha do Cascavel, é melhor vir de tênis amanhã. Do governo Luiz Inácio Lula da Silva e que pressionam o ex-presidente a definir um sucessor da direita para as eleições de 2026. E aí, Ana? Malafaia Como é o nome do sempre restaurante tem que a ele parte disse? do discurso Não que sei é o quê. mais polêmica, que é mais dura. Ele se Malafaia, acha blindado Malafaia não tem, pela igreja. não tem papas na língua, não tem Tempo filtro. similar. Todo ato, toda movimentação Né? que tem...